aí? Podemos começar? Posso começar aí? Posso? Então vamos lá. Boa tarde a todos. Eu não vou esperar muito os colegas chegarem, tá? Essa parte inicial é mais tranquila. Nós vamos falar agora sobre modalidade de licitação e, na sequência, vamos falar sobre procedimento auxiliar. Quando eu concluir o procedimento auxiliar, a hora que for, nós vamos parar, tá bom? Mas isso vai acontecer mais ou menos 2h30, 3 horas, tá bom? Aí a gente para, a gente retorna amanhã, no mesmo horário, pela manhã, 8 horas da manhã, tá bom? Então vamos lá. Modalidade de licitação. A pergunta é, o que mudou da lei anterior para a nova lei de licitações, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tinha então a lei 8666 de 93, que criou 5 modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e, por último, leilão. Eu tinha apenas essas 5 modalidades de licitação. Posteriormente, surgiu então... cliquei errado, desculpa. Posteriormente, surgiu a Lei 10.520 de 2002. Essa lei qual é? É a lei do pregão, tá? Ao invés de o legislador usar a Lei 10.520 para alterar a Lei 866 e incluir uma 6ª modalidade, não. Ele criou uma modalidade separada. Por que ele fez isso? Porque, na verdade, o pregão ele tem um rito, um procedimento diferente. Há uma inversão de fases. Nessas 5 modalidades, eu primeiro vejo documentos de habilitação e depois eu vejo depois eu vejo a proposta, né? Já no pregão, não. Eu vejo as propostas primeiro e depois eu vou olhar a documentação de habilitação apenas, então, somente da empresa vencedora. Então, como eles mudaram o rito, eles preferiram fazer uma nova lei ao invés de alterar a lei anterior, ok? Posteriormente, veio a Copa do Mundo. E com a Copa do Mundo foi criada uma lei, 12.462, que criou uma licitação chamada RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Na verdade, o RDC não deveria ser uma modalidade, na verdade é um regime de execução de obra, tá? Mas surgiu como modalidade. Então, na verdade, eu tinha 5 modalidades, 6, 7, tá? E aí surge, então, a nova lei de licitações, a lei 14.133. E aí o que ficou e o que saiu, tá? Primeiro, não temos mais tomada de preços. Também não temos mais carta convite, graças a Deus. O que diferenciava convite, tomada de preço e concorrência, nos 3 casos eram para obras, tá? Era dependendo do valor. Se o valor fosse baixo, eu fazia convite. Se o valor fosse médio, tomada de preço, e se o valor fosse alto, concorrência. Agora, acabou essas 2 modalidades, então toda e qualquer obra vai ser feita sempre por concorrência, independentemente do valor ser pequeno ou ser alto, só vai existir agora concorrência. Também acabou o RDC, então eu não posso licitar pelo RDC, mas o RDC não acabou direito, na verdade. O que aconteceu com o RDC foi o seguinte, ele não existe mais como modalidade de licitação, mas ele existe como regime de execução, mas ele tem um outro nome, chama-se contratação integrada, tá? A contratação integrada é o RDC com um outro nome, tá bom? Mas não como modalidade de licitação, apenas então somente como um regime de execução. E aí, o que teve de novo? De novo, que criou-se uma modalidade chamada diálogo competitivo, tá? Mas o que nós vamos ver com o tempo é que nós só precisamos aprender 2 modalidades, tá? Quando for, em 99% dos casos, eu vou usar pregão para bens e serviços comuns, e quando eu fizer um serviço especial, que normalmente é uma obra, eu vou fazer por concorrência. Se eu aprender concorrência e pregão, eu estou dominando o pedaço, entendeu? Porque raramente nós vamos usar concurso ou vamos usar leilão. E eu diria que nunca vamos usar diálogo competitivo. Nós vamos ver depois por que o diálogo você está dizendo que nunca vai usar, tá? Então, vamos falar das modalidades de licitação, tá? A nova lei, assim como a lei anterior, ela veda, ela proíbe a criação de outras modalidades ou a combinação entre as modalidades citadas, tá? Então, eu vou dar um exemplo de uma contratação que vocês poderiam fazer e que é vedado, tá? Já vi tribunais que oferecem o carro usado como parte de pagamento na compra de um carro novo. Já fizeram isso aqui? Não?
Então, beleza. Que bom. Porque isso é proibido. Por que é proibido? Porque quando eu estou ofertando um carro usado, eu estou fazendo um leilão. E quando eu compro um carro novo, eu estou fazendo um pregão. Então, eu estou combinando duas modalidades de licitação e isso é proibido. Tanto na lei anterior, quanto na nova lei de licitações. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Eu vou dar o carro como parte de pagamento. Tá? Imagina que a empresa A oferece 50 mil no meu carro usado e oferece 100 mil no carro novo dela. Tá? Então, a diferença de preço que eu tenho que pagar é de apenas 50 mil. A empresa B, ela avalia o meu carro um pouquinho melhor. Ela paga 55 mil no meu carro. Só que ela vende o carro dela a 120 mil. Ou seja, a diferença que eu tenho que pagar de 55 para 120 mil é de quanto? 65 mil reais. Tá? Então, numa licitação como essa, ganharia a licitação a empresa A, que é a diferença de apenas 50 mil. Mas por que o legislador veda isso? Por um motivo simples. Quando eu faço um leilão separado, só o leilão, ao invés de só duas empresas participando da licitação, podem aparecer 200 pessoas, porque permite vender para pessoa física, por exemplo. Pode ser que na venda separado pelo leilão, eu consiga vender meu carro não por 55 mil, que for a melhor proposta, né? Mas no exemplo, a melhor proposta é de 100 mil. 100 mil para compra e 50 mil. Então a diferença é 50 mil, né? Então eu estou pagando 50 mil no meu carro. Se eu fosse por um leilão, possivelmente apareceria 200 pessoas aqui, pode ser que eu vendesse meu carro por 70 mil. Tá? Então, por isso que ele veda a combinação de duas modalidades. Entendido? Eu não posso fazer isso. Tá? Esse dispositivo explicita que as modalidades são normas gerais de licitação que devem ser respeitadas pelos demais entes federativos. Somente a União pode legislar sobre modalidade de licitação, pois é sua competência privativa, como nós vimos lá no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Tá? Na nova lei, todas as modalidades de licitação serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica. No regime jurídico anterior, eu só tinha eletronicamente o pregão. Tá? A regra do pregão qual que era? Que o pregão será preferencialmente eletrônico. E para que eu fizesse o pregão de forma presencial, eu teria que justificar o porquê que é mais vantajoso fazer presencial. Já por exemplo, se eu fazer uma concorrência, uma tomada de preço, uma carta convite, eu fazia sempre presencialmente. Na nova lei, acabou com isso. Todas as modalidades, a partir de agora, tem que ser sempre na forma eletrônica. Para que eu faça na forma presencial, eu tenho que justificar. Entendido? Na nova lei, 100% eletrônica. Fazer uma concorrência de obras eletrônica. Tá? Entendido? Admitida a autorização na forma presencial, desde que motivada, eu tenho que justificar isso, tá? Devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Então, se eu fizer uma sessão presencial, eu tenho que gravar áudio e gravar vídeo, tá? Aqui não fala que eu tenho que disponibilizar na internet, mas se puder fazer, melhor, tá? Mas eu tenho que pelo menos ter a gravação. Se algum órgão de controle, alguma pessoa de fora quiser ter acesso à gravação, ela pode pedir uma cópia para vocês. E essa cópia tem que ser liberada. Entendido? Entendido? A partir de agora, 100% eletrônico, tá? Pregão, tá? Eu não vou dar aula de pregão. Então, ninguém vai sair daqui e falar assim, eu fiz um curso de pregoeiro, agora estou craque, tá? Não. Eu só estou mostrando a diferença do que mudou de uma lei para outra lei. Se você não sabia pregão na lei anterior, você não vai aprender pregão hoje no meu curso, tudo bem? Só estou discutindo o que mudou, tá? Então eu vou passar bem rapidamente sobre pregão, assim como eu vou passar rapidamente sobre vários temas, porque não interessa ensinar vocês, eu estou só mostrando a diferença. Se você não sabia antes, você vai continuar sem saber agora, tá bom? Então vamos falar do pregão, tá? O que mudou no pregão, tá? Na lei anterior, o pregão tinha que ser realizado sempre por menor preço. Mas aí veio o decreto 10.024 da lei anterior, que regulamentou a lei, e disse que eu podia fazer por menor preço ou por maior desconto. Só que o decreto criou uma regra que não existia na lei, porque a lei fala que o pregão só pode ser feito de uma única forma, sempre por menor preço, e não tinha maior desconto, tá? O decreto é que criou o maior desconto, mas criou uma regra que não tinha previsão em lei. Errado, do ponto de vista jurídico, errado.
Mas como isso era bom, os tribunais de contas aceitavam isso, ninguém nunca reclamou. Então a primeira grande mudança que nós temos agora no pregão é que eu posso fazer por menor preço ou por maior desconto. Agora está na lei. Ou seja, se está na lei, eu tenho muito mais segurança jurídica em relação a esse tema. Ok? Quando eu faço um pregão, que é para bens e serviços comuns, eu tenho que usar como critério de julgamento ou menor preço ou então maior desconto. Qual a diferença dos dois? Menor preço, eu tenho que ter um preço de referência, tá? E aí eu só vou aceitar a licitação daqueles que derem preços iguais ou menores ao preço de referência, que foi precificado baseado no artigo 23, parágrafo 1º, tá? Da nova lei. Já o maior desconto, eu tenho que ter uma tabela. Eu tenho que ter uma tabela e eu vou dar um desconto em relação a uma tabela. Tem que ser uma tabela pública ou uma tabela privada reconhecida pelo serviço público. Entendido? Então, eu tenho que usar sempre uma tabela. Então, o contrato de manutenção do colega lá, tá? Então, eu vou usar a tabela SINAP. É uma tabela reconhecida pelo poder público. Então, eu posso usar a tabela SINAP. Eu faço um contrato de manutenção, onde eu vou pagar por serviços de manutenção, sempre baseados na tabela SINAP. Vai ganhar quem der o menor percentual de desconto, baseado na tabela SINAP. Então, uma empresa ganha com 20% de desconto, tá? Então, eu vou planilhar um serviço, tá? Eu vou arrumar o auditório aqui. Pela planilha do SINAP, vai custar R$20.000 a obra, ok? R$20.000 pela planilha. Mas a proposta dele era de 20% de desconto em relação à tabela SINAP. Ou seja, eu vou dar 20% de desconto em relação aos 20 mil da tabela SINAP. Entendido, gente? Pode falar. Eu não sou dono da verdade, tá? Só vou dar minha opinião. Emilton, a gente vai aproveitar a sua opinião. Se você não conseguir agora, você amadurece e amanhã a gente conversa. Mas a situação é a seguinte, exatamente sobre o maior desconto. A gente já utilizava o maior desconto para vários serviços, né? Tipo passagens aéreas e tal. Bom, mas aí surgiu o serviço de engenharia por demanda, amplamente já utilizado agora, né? De manutenção predial por demanda. Então é o seguinte, vamos lá, eu tenho 1 milhão para fazer manutenção predial. Tem 1 milhão, beleza. Aí eu vou para as empresas, a que me dá maior desconto, ela me dá, em cima da tabela SINAP, tá? Ela me deu um desconto, vamos supor, de 20%. Beleza, se é 20%, quando eu for empenhar, ela levou a licitação e tal, foi homologado, beleza, levou. Na hora de empenhar, o que eu vou empenhar? Aí que entra, né? Eu vou empenhar 1 milhão que eu tenho, que eu posso fazer manutenção nos meus prédios inteiros, ou vou empenhar os 800, considerando o desconto da empresa, jogando em cima da tabela e dando esse valor, tá? Parece simples, mas tem dado um nozinho aqui. Vamos lá. Eu tenho duas situações, tá? Em relação, para me responder, eu tenho que fazer uma introdução aqui. Tem duas hipóteses, tá? Primeiro, eu normalmente utilizo a tabela como uma referência para fim de desconto. Então, para poder dar uma noção à empresa do que ela vai enfrentar quando ela entrar aqui, eu faço uma estimativa. Olha, você vai mais ou menos fazer X troca de lâmpada, vai fazer X instalação de pontos de rede, vai fazer X arrumação de forro e tal. E aí eu faço uma planilha. E nessa planilha eu chego a R$1 milhão, ok? E aí eu vou para uma licitação onde eu não estou dizendo que eu vou contratar aquilo que está na planilha. Eu estou usando uma planilha como uma referência, uma estimativa do que possivelmente vai acontecer durante o contrato, porque aquilo é o que mais costuma acontecer, tá? Se eu licitei assim, tá? E ele deu 20% de desconto sobre R$1 milhão da planilha, eu vou empenhar apenas e tão somente R$800 mil. Ok? Agora, se eu não tenho essa referência, eu digo claramente que será empenhado R$1 milhão, independentemente de qual seja o percentual de desconto dele, tá? E aí eu vou licitar por percentual de desconto. Se ele der os 20% de desconto, tá? Não interessa se é 20% de desconto sobre quanto, porque eu vou empenhar R$1 milhão. Então não vai ser sobre R$1 milhão, entendeu? Então depende muito da forma como você está licitando.
Se você botou a planilha e disse que vai dar 20% de desconto sobre a planilha, e a planilha é 1 milhão, ele deu 20% de desconto, eu vou empenhar 800 mil. Agora, se você não colocou a planilha e disse que vai empenhar R$1 milhão, independente de qual seja o percentual do desconto, aí nós vamos só discutir o desconto, entendeu? Se ele der desconto de 10, de 20, 30, 40, 50, tanto faz, eu vou empenhar sempre R$1 milhão, que é o valor disponível no contrato. No orçamento, desculpa. Empenhar maior. Mais especificamente, quando for o caso de matérias assim mais específicas, que a CEOP, né, converse diretamente no momento ali da licitação e analise a proposta, para que depois não venha um valor fixo, como aconteceu. Aí o contrato foi formalizado com esse valor final e depois teve que ser alterado, para que abrangesse o valor da dotação que existe para serviços, né? E não se perdesse o valor total. Então, assim, se houve esse equívoco aí na proposta, onde foi citado um valor final, isso poderia ter sido resolvido ali mesmo, no momento da licitação. Aí eu até falei, né? Mas no momento que eu conversei com o André, no caso, ele falou assim, não tem nada a ver, eu não tenho que estar lá. Falei assim, mas esse erro poderia ter sido evitado. E, assim, isso acontece nesse caso e pode acontecer em outros. Então, acho que nada impede que haja uma comunicação aí no momento de avaliação das propostas, quando for uma situação em que algum conhecimento técnico ajuda na análise da proposta. Então, na verdade, tudo depende da forma como você construiu o processo, tá? Então, pode ser que você tenha que empenhar 800 mil ou 1 milhão. Ele contrata o desconto, né? Tá bom. Não, só complementando, a Fabíola está certa. Aconteceu realmente isso. E a gente, no nosso caso, não tínhamos a planilha, só a tabela, né? Era o percentual sobre a tabela geral. O que ocorreu? No termo de referência, a planilha era bem simples. Era serviços de manutenção predial, tá? Percentual de desconto, só isso. Eu não sei por que, na hora da licitação, a CPL criou uma nova planilha de formação de preço, onde ela inseriu, ela achou que deveria ter um valor. Exatamente, foi 1.160.000. Como teve um percentual de desconto, que no caso foi de 30%, aí aplicou 30% sobre 1.160.000, ficou 800 e poucos mil. Aí gerou toda essa celeuma que a Fabíola comentou, realmente aconteceu isso, entendeu? Se a CPL, realmente nesse momento que houve a proposta, tivesse tido, até a CEOP mesmo também tivesse tido atenção, olha, a planilha não é essa, não é assim. Porque o que a gente vai gastar é 1.160.000, independente do desconto. O que vai aumentar o nosso poder de compra, no caso, né? Sim, né? Exatamente. Só isso. Entendeu? Mas deu certo no final. Então, na verdade, as duas formas estariam certas, depende de como eu construí o meu edital, como eu construí as minhas regras do jogo, tá? Então, se eu botar uma planilha e eu vou dar um desconto sobre essa planilha, eu vou ter que empenhar o valor já com desconto, né? Mas se eu não ponho a planilha, eu digo que será empenhado um valor fixo de R$1 milhão, porque é o que eu tenho disponível no contrato, independente de qual seja o percentual de desconto, eu deixo essa regra clara às pessoas, tá? Se você der 10, 20, 30, 40, tanto faz quanto você vai dar, eu vou empenhar sempre R$1 milhão. Eu escrevo isso no edital. Aí a regra do jogo está clara, de que eu vou empenhar R$1 milhão. Ok? Então, não mudou nada da lei anterior, só que percentual de desconto agora está no texto da lei e não só no decreto. Então, trouxe para a gente muito mais segurança jurídica. Concorda comigo? A outra mudança que houve, tá? A outra mudança que houve é o seguinte, não é bem uma mudança, mas só uma explicação para vocês aqui, tá? A discussão é, o que é um bem e serviço comum, tá? No texto, só um pouquinho, na lei anterior, na lei 866, no pregão, na lei do pregão, ele só falava o seguinte, que o pregão será utilizado para bens e serviços comuns. Só que, na verdade,
Antes... Oh, meu Deus do céu. O que eu ia falar? O que eu ia falar? Esqueci. Vamos lá. Não lembro, não vou lembrar, esqueci o que eu ia falar, tá? Mas beleza. Pregão é para bens e serviços comuns. A discussão é o que é bem e serviço comum, tá? Por várias vezes no início, tentou-se de alguma forma regulamentar isso, criar um rol taxativo de quais seriam os bens comuns e quais seriam os serviços comuns. Impossível conseguir fazer isso, tá? Então, desistiram de tentar fazer dessa forma. Antes de falar sobre isso, na lei anterior, o decreto que regulamenta o pregão ele é de 98, mas a lei do pregão é de 2002. Ou seja, o pregão surgiu, na verdade, numa estatal, na Eletrobras. Ela fez o primeiro pregão, porque a Eletrobras tinha autonomia para fazer suas próprias regras, tá? Então ela fez no regramento interno dela, criou o pregão. Aí, visto que era bom, no governo Fernando Henrique, fez-se um decreto criando a modalidade de pregão. Eu não posso criar uma modalidade por decreto, entendeu? Tem que ser por lei, né? Mas, como era bom, o TCU não encheu o saco. Aí, quando chega em 2002, é que surge a lei do pregão. Então, olha que engraçado, o decreto 3555, que regula a lei do pregão, é de 98, e a lei do pregão é de 2002, né? Mas aí depois veio o decreto que regulou, 5450, que regulou o pregão na forma eletrônica. E atualmente é o decreto 10024, que regula na forma eletrônica na lei anterior. Não existe decreto que regulamenta o pregão na nova lei ainda, mas deve existir em pouco tempo. Entretanto, ele é auto-aplicável. E eu posso usar naquilo que couber o decreto 10024 por enquanto não houver um decreto específico. Tá bom? E aí, qual que é a regra do pregão? Alguém tem que dizer o que é um serviço comum, o que é um bem comum. Quem vai dizer isso? Tá? A AGU ela trouxe a solução para isso. Tá? A orientação normativa da AGU, número 54, tá? Ela diz o seguinte: compete ao agente ou ao setor técnico da administração declarar que o objeto licitatório é de natureza comum, para efeito de utilização da modalidade pregão, e definir se o objeto corresponde à obra ou serviço de engenharia, sendo atribuição do órgão jurídico, analisar o devido enquadramento da modalidade licitatória aplicável. Então, não cabe ao jurídico dizer se é pregão ou não. Cabe, na verdade, ao setor técnico demandante dizer: este material é de natureza comum. O que o jurídico vai fazer? Já que você diz que é comum, então eu enquadro a modalidade pregão. Se você disser não é comum, então eu enquadro em outra modalidade. Entendeu? Mas quem vai declarar isso é o setor técnico e não é o setor jurídico. Entendido, gente? É o setor técnico que deve declarar. E se eventualmente o órgão de controle falar assim, isso não era comum, não podia ter sido feito por pregão, não vai culpar o jurídico, vai culpar o setor técnico que declarou errado. É quem conhece o material, quem conhece o serviço, que vai dizer se ele é comum ou não é comum. O que é um serviço comum? É aquilo que está na prateleira, que eu consigo lá pegar na prateleira. Agora, se é uma coisa que vai ser feita exclusivamente para mim, pode ser que não seja comum. Por exemplo, software, né? Quando eu compro software de prateleira, um Windows, um Office, não sei o que lá, isso é comum, tá? Mas quando eu peço para desenvolver um software, aí pode ser comum ou pode não ser comum, dependendo da forma como eu construir a minha licitação, entendeu? Então, se eu estiver licitando, por exemplo, ponto de função é comum, né? Mas se eu peço um software bem específico lá para ser desenvolvido aquele software, pode ser que isso não seja comum, tá? Então depende muito da forma como eu construo a minha licitação. Entendido? Mas não mudou nada do pregão, ok? É que a lei não fala sobre isso, né? A lei não fala, mas o decreto cria uma regra que não está prevista na lei. Então, traz para a gente muita insegurança jurídica. Já a nova lei, ela permite fazer obra de engenharia por pregão. Nós vamos ver daqui a pouco qual é esse serviço de engenharia, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Concorrência, tá? Na nova lei, eu não tenho mais carta convite, graças a Deus, e não tenho mais tomada de preços. Antes, de acordo com o valor da obra, eu escolhia a modalidade. Agora, não. Tanto faz ser uma obra pequenininha ou uma obra gigantesca, eu sempre vou fazer uma obra por concorrência, salvo nos casos de obras comuns de engenharia. Obras comuns de engenharia podem ser feitas por pregão, ok? Mas aí, para isso, quem vai declarar que aquele serviço de engenharia é comum?
É engenharia. Qual que é o critério para você declarar isso? Basicamente é o seguinte: se não tiver muita complexidade em planilhas, não tiver muita planilha, é comum. Por exemplo, vou fazer uma calçada, vou pintar um muro, vou pintar esse prédio aqui. A pintura é cara, mas complexidade baixíssima, né? Então, se a complexidade é baixa, eu posso fazer por pregão, tá bom? Concorrência, tá? A principal mudança é que o pregão e a concorrência possuem agora ritos idênticos. Antes, na concorrência, era assim, ó. Primeiro eu abria os envelopes de habilitação. Aí eu julgava as habilitações. Depois de eu julgar os recursos e tudo mais, aí quando encerrou os recursos, transitou em julgado essa fase, aí que eu ia abrir os envelopes de preço, certo? Agora, a concorrência ela vai seguir o rito do pregão. Ou seja, eu vou inverter as fases e eu vou abrir todas as propostas de preço. E aí eu vou abrir o envelope de documentação apenas tão somente da empresa vencedora da concorrência. É só dela que eu vou abrir o envelope de habilitação. Entendido? Tá? Então, e também a forma eletrônica agora. Tá? Então, fazer uma concorrência vai ser feita pelo pregoeiro mesmo, entendeu? Ou seja, por isso que o nome dele agora vai ser agente de contratação e ele vai cuidar de tudo. Tá? Antes eu tinha uma CPL separada do pregão. Entendeu? Agora não. Quem faz pregão consegue fazer concorrência porque agora é tudo igual. Tá bom? E a contratação de obras e serviços comuns de engenharia pode ser feita mediante concorrência, claro. Como não existem critérios objetivos para diferenciar hipóteses em que a obra de engenharia comum serão contratadas por pregão ou por concorrência, caberá ao agente público responsável escolher a modalidade mais adequada, respaldado por critérios técnicos. Então, na verdade, eu posso fazer uma obra comum de engenharia por concorrência ou posso fazer por pregão. É você que vai, na área técnica, dizer, não, trata-se de um serviço comum de engenharia. Se você falar isso, aí o jurídico fala assim, pregão, entendeu? Mas se você não falar nada, ele vai enquadrar como concorrência. Entendido? A concorrência, ela pode ser adotada para a licitação para as concessões de serviços públicos previstos na Lei 8.975 e para a parceria público-privada descritos na Lei 11.079, ao lado da nova modalidade de licitação denominada diálogo competitivo. Tá? É que nós não costumamos fazer, mas nós poderíamos fazer concessão de serviço público. Né? Quer ver um exemplo de concessão? Será que é possível fazer uma concessão no TRE? O que vocês acham? Aqui, esse espaço, restaurante. Eu posso fazer uma concessão para que uma empresa privada possa explorar comercialmente esse serviço. É o que faz, por exemplo, o Estado ou a União quando faz uma concessão de uma rodovia. Né? E aí ela é remunerada pelo próprio usuário da rodovia por intermédio do pagamento de pedágio. Né? Aqui também, eu poderia fazer uma concessão e a remuneração da empresa que vai receber a concessão seria feita pelo próprio usuário do restaurante aqui, ou seja, as próprias pessoas que vão sustentar a empresa. Né? Então, é concessão. Tá? Se eu for licitar uma concessão, eu tenho que fazer por concorrência, eu não faço por pregão. Entendido? Mas vou mostrar agora um pequeno trecho de um vídeo, tá? Mas antes de eu mostrar, eu preciso falar um pouquinho sobre direito autoral, tá? Esse é um trecho de um vídeo de uma minissérie da Rede Globo, chamada JK, que conta a história de Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil, tá? Mas pela lei do direito autoral, como eu uso um trecho muito pequeno da obra, e como eu não tenho fins lucrativos com isso, tá? Então eu posso usar. Então não vai querer me denunciar na Rede Globo por estar plagiando, copiando uma obra da Rede Globo. Tá? Não estou fazendo isso, eu estou atendendo integralmente a lei do direito autoral. Tá? Eu vou passar esse trecho do vídeo e ao final nós vamos fazer alguns breves comentários sobre esse vídeo. Tá bom? Nesse vídeo fala sobre concorrência. E o senhor está certo de que vai ganhar essa concorrência? É óbvio. Nós temos a melhor tecnologia, o melhor preço e, acima de tudo, o padrinho mais influente na comissão de licitação. Por um acaso, a certidão que a empresa apresentou à comissão de licitação corresponde a... essa foto? Sim, confere.
Como é que vocês tiveram acesso a esse documento? Gerando, você sabe que falsificação de documento público é muito grave, não sabe? Por que você fez isso? Você está querendo se arruinar e levar o meu dinheiro junto para o buraco? Nós tomamos todos os cuidados para que isso não venha à tona. Afinal de contas, o senhor sabe que este é um jogo de cartas marcadas. Ninguém do outro lado sabe? Eu estou do outro lado. Eu estou do outro lado. Só deixar apagado por enquanto, só explicar aqui. Concorrência, a Constituição de Brasília foi em que ano que foi inaugurada Brasília? Que ano foi inaugurada Brasília? 1960. 1960, tá? Mas essa conversa, se é que ela existiu, porque isso é uma obra de ficção, tá? Se é que ela existiu antes de 60, 58, 57, sei lá que ano foi isso aí, tá? E nem era a Lei 8666, era uma outra lei que eu nem sei qual lei que era, tá? E já falava-se de concorrência, tá? Concorrência é, no direito brasileiro, a modalidade de licitação mais antiga, tá? E é que sempre existiu em todas as leis. Todas as leis que existiram de licitação sempre tinha a modalidade concorrência, tá? E ela está sempre associada a obras, tá bom? Mas ela é a modalidade de licitação mais ampla que existe. Por quê? No caso de pregão, ele é bem limitado. Eu só posso fazer pregão para bens e serviços comuns. A concorrência, não. É para tudo. E, no caso de pregão, eu só tenho que usar como critério de julgamento 2 critérios, menor preço e maior desconto. Já na concorrência, eu posso usar menor preço, posso usar maior desconto, mas eu posso usar uma infinidade de outras modalidades de critério de julgamento, tá? Então, de todas as modalidades, a mais ampla para ser utilizada. Só que a gente tem medo de fazer concorrência pela dificuldade que existia anteriormente. Mas na nova lei é mais fácil fazer concorrência. Não? Ah, tá. Explicando agora o diálogo, tá bom? Eu só usei o diálogo não para falar de concorrência, para falar de falsificação de documento público, tá? Pode acontecer de, numa licitação, alguém entregar um documento falso, não pode? Não pode, pregoeiro, tá? O que eu devo fazer nesse caso, tá? Eu, pregoeiro, eu, agente de contratação, posso dizer que aquele documento é falso? Sim ou não? Dizer que um documento é falso é uma atribuição exclusiva de um perito. Só um perito que pode declarar que o documento é falso através de um laudo pericial. Eu não sou perito, ninguém no tribunal é perito. Então, nós não podemos dizer com todas as letras que o documento é falso. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um relatório dizendo que, eu digo, agente de contratação, de que há indícios de que o documento é falso. E por que há indícios? Por exemplo, eles juntam uma certidão de regularidade fiscal. Eu vou lá no site e não sai a certidão é outra, entendeu? Ou seja, aquela certidão deve ser falsa, entendeu? Então, eu vou dizer que há indícios e submeto o processo para a administração. Só que, vou parar minha licitação? Vou fazer o quê? Eu não vou parar nada. Então é o seguinte, se o documento, na minha visão, é falso, eu vou inabilitar a empresa. Eu vou inabilitar porque ela apresentou um documento falso. Em documento apartado, ou seja, num outro processo, num outro PAD, eu vou abrir separadamente como uma comunicação para a administração, informando de que a empresa X, na licitação tal, apresentou um documento que é supostamente falso. E aí, o que a administração tem que fazer? Ouvir o jurídico primeiro. Depois de ouvir o jurídico, se realmente há indício que é falso, a administração deve fazer uma comunicação à polícia, porque se o documento é falso, há um indício de um crime. E quem apura crime não somos nós. Quem apura crime é a polícia. Mas quem vai mandar esse ofício para a polícia? Quem vai mandar? É quem responde pelo tribunal, é o presidente. É ele, presidente, é que compete comunicar à polícia, nem a diretora-geral, porque quem manda no tribunal, quem responde pelo TRE é ele. Então é ele que cabe, a não ser que ele delegue isso para alguém, se ele não delegar, é competência dele encaminhar para a autoridade policial para abertura de inquérito para apurar um suposto crime. Ok? E o que eu faço no meu processo? Vai ficar parado esperando a polícia abrir um inquérito, virar um processo judicial, condenar a pessoa? Isso pode demorar anos. O processo administrativo não vai parar. Então, eu já, em apartado, no processo principal, já inabilitei a empresa, porque tinha um documento falso,
E se ela não concordar, dizendo que o documento é verdadeiro, ela que impugne a minha decisão, certo? E aí a administração vai ter que julgar, não pode ficar esperando. As esferas são independentes, a esfera administrativa é independente da esfera policial. Eu não preciso ficar esperando o resultado do julgamento. Eu vou ter que tomar uma decisão dizendo se o documento é falso ou não. E se eu achar que ele é falso, eu vou inabilitar a empresa e vou aplicar penalidade a ela. Porque, qual penalidade seria, inclusive? Seria a declaração de inidoneidade. Porque o documento falso é uma empresa inidônea. Tá? Então, essa é a penalidade a ser aplicada a essa empresa. Independentemente do que aconteceu na esfera judicial. Se na esfera judicial ela consegue provar de que o documento não era falso, aí o que acontece comigo? O contrato já passou anos, o contrato já foi contratado a outra empresa, já tá. Agora cabe a ela somente, se entender cabível, entrar com uma ação de indenização. Tá? Mas aí não tem o que fazer. Por isso que eu tenho que ter muita responsabilidade na hora de fazer. Tá? Eu tenho que fazer tomando cuidado com esse futuro. Mas e aí? Se ela entrar com essa indenização cobrando 100 mil reais da União e ela ganhar os 100 mil reais, a União pode cobrar de mim 100 mil reais? Sim ou não? Não. Lembra o que eu mostrei para você da LINDB, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, de que eu só vou responder se eu fiz o ato com dolo ou com erro grosseiro? Tá? Então eu não vou responder por esse ato, porque eu tomei convicto, a decisão que foi tomada foi convicto de que aquela era a melhor saída, ou seja, que o documento era falso. Se eventualmente a polícia não conseguiu provar que o documento era falso, é outro problema. Mas eu não vou responder por isso. A administração pode até ser obrigada a indenizar, a União, no caso, a indenizar a empresa, ok. Mas não pode regredir contra mim. Porque eu tomei decisão convicto de que o documento era falso. Entendido, gente? Entendido? Mas eu não vou parar a minha licitação, tá? Vamos falar agora de concurso, tá? Concurso é modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Ou seja, tem que ser técnico, tem que ser científico ou tem que ser artístico. Se não for um desses três, não pode ser feito por concurso. Tá? Cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico. Ou seja, eu não vou usar como critério de julgamento menor preço nem maior desconto. Então, eu não discuto o preço em concurso. Se eu não discuto o preço, mas todo contrato tem que ter um preço, como que é a questão do preço? Quem define o preço é a administração. A administração define quanto ela está disposta a pagar. A empresa que concordar com aquele preço participa do meu concurso. E aquele que ganhar o concurso ganha o direito de assinar o contrato por o valor que a administração definiu previamente. É o prêmio, ok? Vamos dar um exemplo. Este curso, ele pode ser contratado por concurso. Ou seja, o tribunal define, vou pagar 20 mil reais num curso como esse, ok? E faço uma comissão de julgamento e os instrutores vão encaminhar para cá suas propostas de natureza técnica, né? Porque estou julgando técnica, tá? Então eu vou dizer o seguinte, quem fizer a melhor técnica vai ganhar o concurso. Então, por exemplo, eu vou dar 10 pontos para quem tiver doutorado na área. Se tiver um doutorado em outra área, ganha 5 pontos. Se tiver um mestrado na área, ganha 5 pontos. Se tiver um mestrado em outra área, ganha 2 pontos. Se tiver uma especialização na área, ganha 3 pontos. Se tiver uma especialização em outra área, ganha 1 ponto. Tá? Então, eu vou começar a botar pontuação. A cada ano de experiência atuando na área de licitações e contratos, vai ganhar 1 ponto. Tá? Entendeu? Então, eu vou começando a botar critério de julgamento. E, ao final, quem fizer mais pontos, ganha a minha licitação. Porque lembra que eu disse que toda licitação tem que ter um critério objetivo de julgamento? Tá? Então, eu criei por pontuação. Quem fizer mais pontos, ganha o contrato. E o contrato é por qual valor? Por 20 mil reais. Mas o cara não deu proposta de valor? Não. Quem definiu 20 mil reais foi a própria administração. Se ele concordava com o valor, ele participava da licitação. Se não concordasse, não participava. Ok? Mas muitos tribunais fazem concurso, mas não fazem como modalidade de licitação, fazem errado. O meu TRE, inclusive. Meu TRE, todo ano, faz um concurso para os mesários. Tá? Então, os mesários fazem frases lá, fazem texto, fazem vídeo, fazem postagem em rede social, tal. E aí a melhor postagem, tal, ganha um prêmio. Aí dá lá um celular, um tablet, não sei o que lá, tal.
Só que eles fazem pela SGP isso, só que sem passar pela administração. Bicho, isso é concurso, modalidade de licitação. Ou seja, só quem pode autorizar é a própria administração pública. E eu tenho que ter num concurso como esse que o TRE Mato Grosso faz, uma série de cuidados que só o jurídico vai saber. Lá na SGP, a SGP que faz o editalzinho dela lá e publica o edital, sem passar pelo jurídico. Errado. Por quê? Por exemplo, o tribunal acaba usando o direito de imagem das pessoas. Tá? Então, ela cede o direito de imagem para o tribunal poder usar. Então, tem questões jurídicas envolvidas. Então, tem que ter como anexo uma declaração de que, ao participar da licitação, eu estou cedendo meu direito de imagem e tal. Só que não tem esse tipo de preocupação quando o TRE Mato Grosso faz esse concurso. Por isso que essa modalidade de licitação tem que passar pelo jurídico. Tá? Mas com uma diferença. Aqui não tem uma regra bem definida na lei. Tá? Então, concurso é assim, ó, eu faço o edital como eu quiser, eu vou fazer o edital. Não tem uma regra que nem tem no pregão, definindo a regra do pregão. Tá? Aqui, nós é que vamos definir a regra do jogo. Entendido, gente? Tá? Vou mostrar um vídeo aqui, depois do vídeo faço alguns comentários em relação a esse vídeo. Tá? Esse vídeo é mais longo um pouquinho. Dá para aumentar o volume? Só um pouquinho, gente. Só ver se eu aumento o volume um pouquinho desse trem aqui. Sossegar de uma vez as Forças Armadas, só falta você comprar esse porta-aviões que a Marinha está pedindo. Custa 82 milhões, mas levanta a moral da oficialidade, assim fica todo mundo satisfeito. Se o preço da submissão da Marinha à Constituição é um porta-aviões, até que vale a pena. E pede para o ministro da Aeronáutica mandar os rapazes lá para cima, porque lá em cima o ar é puro e eles ficam livres dos eflúvios da UDN. Eu nem acredito que eu vou poder tocar o meu programa de metas e construir Brasília com tranquilidade. Quem vê o projeto que o Oscar fez para o Palácio, vem comigo. Estava pensando em levar uma equipe bem eclética para Brasília. Mas não voo de avião. Tentaremos chegar de automóvel. Para quem gosta de um safari, é prato cheio, né? É uma aventura maravilhosa. Eu não vejo a hora que saia esse bendito plano diretor de Brasília. Me mudo para lá de vez. O Lúcio Costa entrou no concurso? Tenho minhas dúvidas, presidente. Ele ainda está muito abatido com a morte da esposa. Pai, olha o edital do concurso. Filha, agora eu não tenho tempo. Muito menos cabeça para isso. Pai, dá uma olhada. Quem sabe? Vem aí. Sim, Brasília sairia do papel. 1957 Olha o plano se piloto. aproximava com a sorte soprando ao nosso favor. A Márcia voltou com um programa de repouso e ginástica, mas felizmente não precisou ser operada. Havia uma atmosfera de alegria no ar. A paz reinava na terra, no céu e no mar. Metas se executavam. O desenvolvimento chegava de braços dados com otimismo. Explicando o vídeo aqui. Tá? Antes de entrar no mérito do concurso, vamos falar de outros temas acessórios que estavam envolvidos no vídeo. Né? Ele fala assim, a Márcia voltou do programa de tratamento de saúde. Né? Márcia é a filha dele, e a filha dele tinha uma escoliose, ou seja, a coluna dela não era reta, a coluna dela fazia um S, tá? E ela tratava, como ele tinha dinheiro, e ela ia para os Estados Unidos, se tratava nos Estados Unidos. Só que aí, além de ser muito caro o tratamento, ele ficava muito tempo longe, não só da filha, mas longe da esposa também. Então, por conta dessa deficiência da Márcia, que tinha uma escoliose, tá? A mãe da Márcia resolve, junto com outras mulheres de oficiais generais, mulheres de ministros, outras mulheres da alta sociedade burocrática da capital, que era no Rio de Janeiro, e queria se mudar para Brasília quando Brasília ficasse pronta, essas mulheres criam a Associação de Pioneiras Sociais,
que fundam um hospital que existe até hoje. Que hospital é esse? Sara Kubitschek. Que é homenagem a quem? Quem era Sara Kubitschek? A esposa do Juscelino Kubitschek, a dona Sara, que foi ela que idealizou todo o projeto, tá? Então, fico triste pela Márcia, né, que é a filha dele, mas ela parece correndo lá, abraçou o pai. Ela não corria assim, não. Ela toda torta, ela andava mancando. Então, ela não tinha essa... Isso é coisa de novela, Rede Globo, né? Mas ela andava mancando, ela tinha coluna torta, ela tinha toda a dificuldade de locomoção. Mas é graças a essa malformação da coluna dela é que existe hoje o Hospital Sara Kubitschek, que é uma referência mundial nessa área. Meu filho se trata no Hospital Sara Kubitschek. Hoje, a gente vai no Sara e vê médicos americanos, médicos alemães, que vêm aprender com a gente no Brasil, tá? Graças a esse trabalho da Sara, que trouxe a melhor medicina do mundo para dentro do Brasil, tá? Feita essa curiosidade, uma outra curiosidade que é interessante é o seguinte. Lembra que o primeiro-ministro conversa com o JK e fala assim, manda os militares lá para cima, para que lá em cima o ar era mais fresco, fica livre dos eflúvios da UDN. A UDN era um partido de oposição, tá? E aí, ele queria se livrar dos militares, porque militar sempre foi um incômodo, porque você tem medo do golpe militar, né? Sempre teve medo do golpe, porque o Brasil tinha vindo de um momento anterior de golpe, porque na época do Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, o Brasil vivia uma ditadura, né? E isso aí era 56, 57, nessa época. Então, tinha pouco tempo que a gente tinha saído de uma ditadura. Ele tinha medo de voltar à ditadura. Então, assim, dá um agrado para os militares, para eles pararem de encher o saco, entendeu? Vamos comprar um porta-aviões, vamos comprar para eles pararem de encher o saco. Essa preocupação a gente sempre teve no Brasil, de ficar agradando o militar, entendeu? Só que, bicho, militar é funcionário público, se enquadra aí e vamos que vamos. Além disso, ele falava assim, ele criou um clima de paz no Brasil, um clima de paz. E aí esse clima de paz, tranquilidade, gera crescimento econômico. O Brasil nunca cresceu tanto quanto na época do governo JK, porque era um momento de paz, de pouca briga, de beligerância e tal. O governo Bolsonaro, ele fez muitas coisas boas, mas o lado ruim dele, ele criou um clima de muita guerra, muita briga entre os poderes. E sem essa paz, o Brasil não cresceu tanto como cresceria se tivesse um ambiente muito mais tranquilo. Mas o Bolsonaro, ele é, por sua natureza, briguento, arruma confusão o tempo todo. Se ele tivesse tido mais tranquilidade nas suas ações, a gente teria crescido muito mais no Brasil, entendeu? A gente teria, como aconteceu na época do JK. Mas falando do concurso agora, tá? Oscar Niemeyer projetou todos os prédios de Brasília. Mas quem fez o projeto arquitetônico, urbanístico de Brasília, da cidade de Brasília, foi Lúcio Costa. Então, o grande sucesso de Brasília é graças a Lúcio Costa, e não Oscar Niemeyer. Os prédios de Oscar Niemeyer, vou falar um palavrão aqui, é uma bosta, porque ele não faz nada quadrado, ele faz tudo redondo. E aí, se eu fizesse uma sala dessa redonda aqui, como que eu vou botar móvel numa sala redonda, entendeu? Eu não consigo botar móvel, tem um monte de espaço perdido, um monte de canto lá que não serve para nada, entendeu? Além disso, na hora de construir, fazer um trem reto é fácil para engenheiro, mas fazer um trem curvo, assim, uma cúpula, não sei o que lá, é um trabalho do campo fazer um cálculo estrutural, para gastar com ferragem e tal. As obras dele são obras caras, obras pouco funcionais. Vai no prédio do TSE, quem fez foi o Oscar Niemeyer. É um S lá, entendeu? É uma bosta esse S, entendeu? Porque não dá para botar mobiliário, não dá para botar nada. Aí são salas grandes, já foram no TSE? Salas grandes, que não dá para ocupar direito, você acaba tendo um monte de espaço inútil dentro da sala. Então, eu não dou muito mérito ao Oscar Niemeyer, não. Apesar de ele ser reconhecido mundialmente como um grande arquiteto e tal, mas, para mim, o cara bom nesse trem aí chama-se Lúcio Costa. Como que Oscar Niemeyer foi contratado? Alguém sabe? Para fazer os projetos dos prédios de Brasília? Não houve licitação. Inexigibilidade de licitação. Por quê? Porque quando o JK foi foi prefeito de Belo Horizonte, tá? Por licitação, o Oscar Niemeyer foi contratado para fazer o projeto de urbanização da Lagoa da Pampulha. Ele fez aquela igrejinha da Pampulha, que recebeu prêmios no mundo inteiro, tal. Aí, graças a esse reconhecimento dele, ele foi contratado por inexigibilidade de licitação para fazer os projetos, tá?
E ele foi o presidente da comissão de concurso que julgou e escolheu o Lúcio Costa. Mas você já percebeu que tinha um direcionamento ali? O presidente falou assim, o Lúcio Costa vai participar do concurso? Ou seja, já queriam que o Lúcio Costa ganhasse. Então, houve um direcionamento no concurso. Mas o presidente da comissão de concurso era o Oscar Niemeyer. Tá? Eu estive em Brasília uma certa vez, numa reunião de diretores gerais, e teve nesse período uma exposição no Congresso Nacional mostrando os projetos de Brasília desse concurso aí. Houveram 5 projetos, tá? O do Oscar, do Lúcio Costa, era só um papelzinho e um rabisco. Era assim, ó, aquele risquinho que ele fez lá, um risco assim e um risco assim. Mas aí tinha um papel datilografado explicando o rabisco, dizendo assim, vai ter o formato de um avião, onde na cabine do avião está a central do poder do Brasil, vão estar os 3 poderes, né? Onde no corpo do avião vão estar os ministérios, nas asas vão estar os prédios dos moradores de Brasília, não vai ter esquina, não vai ter semáforo, não vai ter não sei o que lá, entendeu? Tudo um conceito escrito, tudo escrito, tá? E aí ele apresentou só a ideia, ele não apresentou o projeto. Porque se ele fizesse o projeto e depois não ganhasse a licitação, ele ia perder muito tempo e muito dinheiro. Então ele apresenta uma ideia, uma concepção. Como a ideia dele foi mais aceita, ele ganha o direito de assinar o contrato. Aí assinou o contrato para desenvolver os projetos. Os projetos surgem depois do contrato e não antes do contrato. Entendido, gente? Tá? Então eu não posso obrigar uma empresa a entregar um projeto pronto. Ela vai entregar uma ideia. Baseado na ideia, a comissão julgadora escolhe a melhor ideia. Aí quem ganha a licitação assina o contrato e após a assinatura do contrato desenvolve os projetos. Tá? Então lembra do exemplo que eu dei aqui? De fazer um monumento aqui à democracia na frente do prédio do tribunal, tá? Seria feito por concurso, por exemplo. Entendido? Alguma dúvida sobre concurso? Posso passar para frente? Item de luxo é apenas somente para material de consumo, né? Concurso não é material de consumo. Por isso que a comissão tem que estabelecer critérios para não escolher o de 10x. Ela estabelece o preço que ela está disposta a pagar pelo projeto, certo? Só que o projeto pode especificar produtos ou técnicas construtivas mais caras ou mais baratas. E aí você pode estabelecer uma pontuação pelo preço da execução. Projetos com preço de execução alta fazem menos pontos que o projeto com execução baixa, entendeu? Do notório saber dele. Tá? Então, mas artigo de luxo é para material de consumo, né? Material de consumo não cabe. Vamos esquecer TSE aí. Aquele prédio do TSE custou uma fortuna. Custou uma fortuna. Vamos falar de leilão agora, tá? Antes de eu falar de leilão, vamos falar sobre imóveis da Caixa. A Caixa Econômica Federal, ela costuma tomar os imóveis e vender por leilão. Né? Alguém já comprou imóvel da Caixa assim? Não? Mas já viram falar de leilão da Caixa, né? Tá? A Caixa tem 2 formas de ela vender imóveis. Tem alguns imóveis que ela vende por leilão e tem alguns imóveis que eles vendem o que eles, Caixa, chamam de compra direta. Mas a compra direta, na verdade, é uma modalidade de licitação chamada concorrência. Tá? Então, tem imóveis que ele vende por leilão e tem imóveis que ele vende por concorrência. Por que isso? O pessoal do jurídico aí me ajuda. Por que algumas vezes a Caixa vende por leilão e outras vezes ela vende por concorrência? Vocês sabem? Não é em razão do valor. Estou falando da lei anterior ainda, tá? Por quê? Por que uns é concorrência e outros é leilão? A regra é o seguinte: se o imóvel pertencer ao ente que está licitando, ele tem que licitar por concorrência. Se o imóvel for de terceiros, como, por exemplo, imóvel apreendido, eu tenho que licitar por leilão. Então, por exemplo, no fórum, lá no fórum, quando uma pessoa não paga uma conta, você pode penhorar os bens, não pode? Penhorar uma casa, penhorar um carro, não pode? Aí este carro, que vai ser vendido pelo juízo, né, vai ser vendido por qual modalidade? Por leilão.
porque não pertencem ao fórum. Quem é o dono desse carro? É o cara que que teve o bem apreendido, tá? Então, como não pertencem ao juízo, então ele sempre tem que vender por leilão, tá? Mas se pertencesse ao próprio órgão, aí ele venderia por concorrência. Então, quando que a Caixa vende por concorrência? Você tem uma dívida na Caixa de 100 mil reais. O seu imóvel está avaliado em 200 mil. Então, minha dívida é de 100, o imóvel está avaliado em 200. Então, como a dívida é menor que o valor do imóvel, o juiz autoriza a venda, mas não adjudica em seu favor. Por quê? Vai vender por 200 mil, digamos que vendeu por 180, tá? Vai te pagar os 100 mil da sua dívida e os 80 mil, que é a diferença, vai devolver para o dono do imóvel, certo? Agora, se a sua dívida for maior do que o valor do imóvel, digamos que a dívida for de 200 mil e o imóvel está avaliado em 180 mil, ok? Então, a dívida é maior que o valor do imóvel. Aí, nesse caso, o juiz vai adjudicar o imóvel em favor do credor, tá? Então, toma o imóvel inteiro para você, já que a dívida é maior que o valor do imóvel. Aí, quando o imóvel é transferido para a Caixa é a dona, aí ela vende por concorrência. Entenderam a diferença? De leilão para concorrência. Quando a Caixa é a dona do imóvel, concorrência. Quando a Caixa não é a dona, leilão, tá? Por isso que no juízo eu sempre vendo por leilão. O TRE do Amazonas, lá na judiciária, nós temos a cada ano, nós temos mais e mais gastos com partido político. Fundo partidário, fundo eleitoral, não é? Esse ano o fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais. É dinheiro demais. E vai ter um monte de neguinho aí aplicando errado o dinheiro. E quando aplica errado, o que o pleno julga? Manda devolver dinheiro. Ah, você usou para fonte vedada, não sei o que lá, tá, manda devolve dinheiro aí. Aí vai para a judiciária para cobrar. Aí a judiciária faz o quê? Evolui a classe prestação de contas para a classe cumprimento de sentença. E aí vai tentar, primeiro, voluntariamente receber, e se não receber voluntariamente, o juiz vai coercitivamente atrás do dinheiro na conta, e se não tiver dinheiro na conta, vai atrás de bens imóveis. Vai lá e fazer o arresto de uma casa, de um terreno, de um carro, tá? E aí, o juiz vai ter que vender esse carro, né? Como que o juiz vende o carro? Através de leilão, tá? Porque não pertence ao juízo, pertence ao particular. Então, sempre que pertence ao particular, tem que vender por leilão. O que mudou na nova lei em relação à lei anterior? Tudo isso que eu falei é da lei anterior. O que mudou na nova lei? Na nova lei, tanto faz se a propriedade é do órgão público ou não é do órgão público. Eu sempre vou vender por leilão. Ou seja, no futuro próximo, a partir de abril do ano que vem, a Caixa Econômica Federal só pode vender bens por leilão. Vai acabar a compra direta. Todo imóvel da Caixa, tanto faz se é dela ou de terceiros, vai ser vendido sempre por leilão. Entendido? Primeira diferença. Segunda diferença. Quando eu vou vender um imóvel, eu sempre vou usar como critério de julgamento o maior lance ou oferta, tá? Outra diferença que tem, no caso de leilão, não precisará cadastrar previamente e não haverá fase de habilitação. Por que nas outras modalidades eu sou obrigado a ter habilitação e no leilão eu não preciso ter habilitação? Por quê? Lembra da Constituição Federal que falava o seguinte, que eu tenho que manter, oh meu Deus do céu, igualdade não. Hoje está difícil, minha vida está complicada. Deixa eu abrir aqui. Que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, ok? Esta igualdade é por causa disso que eu peço regularidade fiscal e trabalhista, porque alguém que não paga impostos tem uma vantagem competitiva a quem paga impostos, né? Então, para garantir a igualdade entre todos, eu cobro a certidão de todo mundo, certo? Só que no caso do leilão, eu não estou comprando, eu estou vendendo. Então, por essa lógica, que eu não preciso fazer habilitação. A habilitação, a fase de habilitação só existe quando nós estamos comprando. Quando a gente está vendendo, não precisa habilitação. Ou seja, vai ter só a fase de lance. Terminou a fase de lance, quem ganhou já está adjudicado em seu favor. Vai lá, paga e já leva. Entendido? Outras preocupações. No caso do leilão, tá? Não tem na lei uma regulamentação muito própria em relação a isso, tá? A profissão de leilão é uma profissão regulamentada por lei.
ela está no decreto 21981 de 1932, um decreto antigo, entendeu? Então eu tenho duas opções de fazer um leilão. Eu posso usar o leilão com o meu servidor, do meu órgão, ou eu posso contratar uma empresa de fora de leilão, ok? Se eu contrato uma empresa de fora, é uma empresa que está regulamentada por esse decreto, tá? Mas eu posso usar um servidor interno. Esse servidor quem é? É o meu agente de contratação, que naquela licitação de leilão vai ser chamado de leiloeiro, tá? Então, leiloeiro passa a ser um pronome de tratamento, tá? É meu agente de contratação, ok? Antes de continuar, eu preciso mostrar o CPC para vocês, tá? Eu vou falar de uma questão da judiciária, tá? Uma questão da SJ. CPC. Vamos lá no artigo 883. Tá? Artigo 883 do CPC. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público que poderá ser indicado pelo exequente. Então, quando eu tenho uma prestação de contas eleitoral ou partidária, onde há uma obrigação de devolução de recursos, tá? Se ele não paga voluntariamente, aí é comunicado à Procuradoria da União, porque esse valor é devido à União, certo? Então a Procuradoria da União decide se quer entrar ou não com o cumprimento de sentença. Se ela entrar com pedido de cumprimento de sentença, a SJ evolui a classe processual de prestação de contas para cumprimento de sentença. E aí coloca a União Federal como exequente e passa o CPF da parte do prestador de contas para executado, tá? E aí, ao exequente, ou seja, a União Federal, se ela quiser, ela indica quem vai ser leiloeiro. Ah, eu quero tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Ela escolhe quem ela quer. Se o exequente não indicar, quem escolhe é o juiz. Só que se o juiz escolher a pessoa errada, nós vamos criar uma confusão. Então, o que nós temos que fazer? Tá? Diretora-geral, esse é um papel seu. Tá? Você vai ter que sentar com o pessoal da judiciária, chamar, se for o caso, o presidente, tudo mais, para acertar entre os magistrados, né? E dizendo o seguinte, olha, em virtude do 883, o juiz é que escolhe. Não é o presidente do tribunal, é o juiz daquele processo que vai escolher, tá? Só que para evitar eu escolher uma pessoa que eventualmente não tenha capacitação, que não tenha habilidades técnicas para isso, tá? Nós vamos tentar escolher uma escolha direcionada, tá? Então, o ideal é que o leiloeiro não seja o meu pregoeiro, seja uma pessoa da própria SJ que já está acostumada com isso, tá? Então, escolha 2 pessoas da SJ, tá? Nós vamos pagar para essas 2 pessoas um curso de leilão, para ensinar elas a fazer leilão, tá? E depois, o presidente vai designar essas 2 pessoas como agente de contratação. Ou seja, então, além dos 3 que já estão na sessão lá, designa mais 2 que são esses 2 da SJ, tá? Mas eles não vão participar dos pregões, das concorrências, nada disso. Eles só vão atuar nos leilões, tá? E aí diz para o juiz, sempre que for ter um leilão, você escolhe um desses 2 aí, ó, entendeu? Combina antes, tá? E aí, quando for designado eles vão ser considerados leiloeiros, tá? Mas eles são, antes de tudo, um agente de contratação. Mas a designação de agente de contratação é uma atividade exclusiva do presidente, da autoridade máxima. Por isso, o presidente vai designar quem os juízes quiserem, entendeu? Escolhe 2 da SJ lá, indica, e sempre que for ter um processo de cumprimento de sentença por leilão, indica um desses 2, ok? Tem 2 hipóteses de a gente resolver essa questão da SJ, tá? Eu posso contratar uma empresa de leilão por fora, e aí, se eu contrato uma empresa de leilão, eu tenho que pagar a empresa, certo? E eu pago ela como? Sai do orçamento do TRE? Não. Sai do próprio valor arrecadado. O que o decreto que regulamenta a profissão do leiloeiro fala é que a margem que a pessoa vai receber é de até, no máximo, 5%, tá? Então, o que eu faço se eu quiser contratar uma empresa? Contratando uma empresa, eu vou licitar por pregão, por maior desconto em relação ao percentual máximo. O percentual máximo é 5%, né? Quem der mais desconto em relação aos 5%, ganha a licitação. Então, digamos que uma empresa deu 40% de desconto sobre 5%. Vamos dar uma de Dilma agora, vamos calcular aí. Quanto que é 40% sobre 5%? 2%, ou seja, então eu vou dar 2% de desconto, vou cobrar então 3%.
Tá? Então, a empresa que der o maior percentual de desconto é que vai ganhar a licitação. Ou seja, se vender aquele terreno que está lá no processo judicial por R$100 mil, essa empresa vai receber 3 mil. Então, os outros 97 mil vão para a União Federal, que é o exequente, né, que vai receber o valor do leilão. Entendido, gente? Entendido isso? Não ganha nada. No máximo, um obrigado. No máximo, tá? Servidor não ganha nada, tá? Isso é só se for uma empresa de leilão, um leiloeiro oficial, tá? Em que situações que você recomenda fazer leiloeiro externo? Em que situações que compensa fazer leiloeiro interno, Nilson? Pela minha experiência, o que mostra é o seguinte: sempre que um bem for de interesse, até mesmo de alguém de fora de Manaus, vale a pena eu fazer por leiloeiro externo, tá? Quando for um bem que não compensa alguém vir de fora de Manaus vir buscar, faça com leiloeiro interno, tá? Por exemplo, se eu estou vendendo carro antigo do tribunal, tem uma frota de 10 carros que estão funcionando, estão carros bons, compensa um cara vir lá de Belém do Pará para pegar um carro aqui. Aí, no caso desse, é melhor eu fazer para uma empresa externa, porque elas costumam ter sites, elas têm um rol de divulgação muito maior, então eu consigo chegar mais longe, tá? Mas se eu estou vendendo sucata aqui do TRE, um monte de sucata que não serve para nada, tá? Estou vendendo sucata, aí, bicho, faz com gente interna mesmo aqui, porque não vai vir ninguém de fora interessado. Se não vai vir ninguém de fora, então posso fazer por aqui mesmo, tá? Agora, minha dica também: evitem, sempre que possível, fazer leilão. Eu estou com um carro aqui velho, tá? Se eu vendo por leilão, o dinheiro vai para quem? Para a União. Eu vou pegar esse dinheiro e recolher para a União Federal. Eu não consigo pegar de volta esse dinheiro, entendeu? Então, na verdade, eu estou trabalhando para a União Federal aqui. Esquece isso, tá? É melhor eu fazer o dinheiro ficar por aqui mesmo, porque vai para a União e a União manda esse dinheiro lá para São Paulo, lá para Minas, não vai voltar para Manaus. O que eu posso fazer? Mas isso não pode. O que eu posso fazer no caso de um leilão, tá? Não faça leilão. Pega o seu carro antigo e doa. Faça sem licitação, chamada licitação dispensada, e doa para a PAI, doa para a Fundação Pestalozzi, deixa por aqui mesmo, entendeu? Não vai mandar para fora, tá? Porque o terra vai ganhar o quê com isso? Nada. Já que eu não vou ganhar nada, é melhor deixar o benefício aqui na cidade mesmo, entendeu? Então, doa para uma instituição que precise. Entendido, gente? Não é para fazer leilão. Leilão, então, não vou fazer na esfera administrativa, vou fazer só na esfera judicial. Sempre que eu tiver uma apreensão de bem na esfera judicial, vou fazer. Já que é só na esfera judicial, vamos deixar esse Jota cuidar disso, meu amigo. Esse Jota, indica alguém aí de vocês que eu vou designar esse alguém para ser leiloeiro, entendeu? E aí avisa o juiz, quem está capacitado para ser leiloeiro é o João e a Maria. Ou seja, você, juiz, sempre que for dar uma decisão designando um leiloeiro, ou designa o João, ou designa a Maria, a seu critério, entendeu? São os dois que estão capacitados para isso, tá? E aí, administrativamente, eu recomendo que vocês não façam leilão, tá? Quiser vender alguma coisa, não venda, doa, tá? Faz um trabalho social, pelo menos, ajuda Manaus. Porque se você vender, vai vender barato, as pessoas vão achar que tem algum esquema aqui, ainda pior, você não fica nem com o benefício do esquema. Vai mandar tudo para Brasília, tá? Beleza? Posso passar para frente? Opa. Diálogo competitivo. O que é o diálogo competitivo, tá? É uma modalização quando eu não tenho a solução técnica adequada, tá? Onde eu vou chamar os licitantes para, junto comigo, num diálogo, escolher a melhor solução. Então, eu vou fazer o novo sistema de transporte de Manaus. Eu não sei se eu faço um BRT ou um VLT. Aí eu chamo as empresas para poder, junto comigo, escolher a melhor solução. Só dá certo na Europa. Aqui no Brasil não dá certo isso. Por quê? Se eu vendo BRT, eu vou dizer que o BRT é melhor. Se eu vendo VLT, vou falar que o VLT é melhor, entendeu? Então, as empresas, elas são parciais. Então, nunca vai dar certo isso, tá? Então, meu amigo, se você não sabe como fazer, pergunte para alguém, contrate uma consultoria, para a consultoria te ajudar a escolher a melhor solução. Depois de escolher a solução, aí você licita. Mas não tente fazer diálogo competitivo, tá? Entendido? Então, eu não vou perder meu tempo com essa porcaria aqui. Isso aqui só funciona na Europa. Vocês não vão usar diálogo competitivo, tá?
No artigo 32 da lei, ele fala que o diálogo tem que ser adotado em duas situações. Quando tratar-se de inovação tecnológica ou técnica, que não é o caso de vocês, sempre tudo que vocês fazem aqui é coisa que já existe no mercado, tá? Ou quando a administração pública verificar a necessidade de definir, identificar ou os meios alternativos que possam satisfazer a sua demanda, especialmente de respeito à solução técnica mais adequada, tal. Para com isso, esquece essa porcaria aí, joga fora essa desgraça aí, não serve para nada, tá? Vamos falar agora dos prazos, tá? Na Lei 866, os prazos eram sempre em dias corridos. Na Lei do Pregão, o prazo era sempre em dias úteis. Na Lei 14.133, ela unificou e o prazo agora é sempre em dia útil. Não existe mais prazo em dia corrido, tá? Mas agora o prazo, na lei anterior, era baseado na modalidade. É a modalidade que definia o prazo. Agora não. É o objeto da licitação que define o prazo. Vamos ver? Primeiro, se eu estiver comprando bens e o prazo é de 8 dias úteis, quando eu adotar o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Ou seja, é um pregão. Se eu faço um pregão para compra de bens, é 8 dias úteis, que é o mesmo prazo da lei anterior, não é? Então, não mudou nada para compra de bens, ok? O prazo é de 15 dias úteis nos demais critérios de julgamento. Então, se eu estou comprando um bem, mas eu estou usando um outro critério que não seja menor preço ou maior desconto, o prazo é de 15 dias úteis. Ou seja, aqui é concorrência, tá? Se eu compro um bem por pregão, 8 dias. Compro um bem por concorrência, 15 dias úteis. 15 dias úteis são 3 semanas, tá? Quando for serviço e obras, tá? O prazo é de 10 dias úteis, que dá 2 semanas. Quando eu adotar o critério de julgamento, menor preço ou maior desconto. No caso de serviços comuns e de obras e engenharias comuns. Ou seja, pregão, na lei anterior, o prazo era de 8 dias úteis, tanto faz se era serviço ou compras. Na nova lei, não. Se for compras, prazo igual, 8 dias úteis. Mas se for pregão para serviço, o prazo aumentou para 10 dias úteis e não mais 8 dias úteis. Entendido? Pregão para compras, 8 dias. Pregão para serviço, 10 dias úteis. Beleza? Tá. O prazo agora vai ser de 25 dias úteis, que dá 5 semanas, quando eu adotar o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços de engenharia, tá? Então, vamos lá. Se eu disser que o serviço de engenharia é comum, eu faço por pregão prazo de 10 dias. Se eu disser que uma serviço de engenharia não é comum e for menor preço, eu faço por concorrência prazo de 25 dias úteis, que vai dar 5 semanas, mais ou menos um mês, tá? Na lei anterior, qual era o prazo? Você lembra? Não, se eu falar que é comum, era pregão. Se eu falar que não é comum, qual que era o prazo? 30, concorrência, 15, tomada de preço. 30 dias era mais ou menos um mês, né? Agora, 25 dias úteis é mais ou menos isso, tá? Dá 32 dias, mais ou menos, tá, né? Então, aumentou um pouquinho o prazo, mas não aumentou muito, não, tá? O prazo vai ser de 60 dias úteis, nós estamos falando de 12 semanas, nós estamos falando de 3 meses, tá? 3 meses. Quando o regime de execução for de contratação integrada. Aqui é o RDC, só que o RDC é que não é mais modalidade de licitação, é, na verdade, um regime de execução. Quando eu falo contratação integrada, eu estou falando o seguinte, que a empresa que ganhar vai fazer o projeto e, junto com o projeto, vai entregar a obra, tá? Eu posso fazer contratação integrada aqui? Sim. Por exemplo, eu vou botar uma fotovoltaica lá no cartório e eu digo que a empresa vai fazer o projeto e vai executar o projeto. É contratação integrada. Se eu faço uma fotovoltaica no cartório, eu tenho que ter prazo de publicação de 60 dias úteis, né? Melissa, você tem uma fotovoltaica na sua casa, não é? A empresa que você contratou, ela fez tudo, né? Ela fez o projeto e ela executou o projeto, né? Então, na verdade, você contratou na sua casa por contratação integrada. É um RDC, entendeu? Então, aquilo que você fez na sua casa, se você quiser fazer aqui no TRE, o prazo de publicação é 60 dias úteis. Mas é que aquilo lá é uma coisa simples, pequena, entendeu? Mas, se eu faço isso por uma coisa grande, ou seja,
a pessoa vai fazer o projeto do cartório e já executar o projeto do cartório, aí o prazo é de 60 dias úteis, tá? É o RDC. Então, antes, o RDC só era possível para a obra da Copa, depois para a obra da Olimpíada, depois para as obras do PAC, depois para as grandes obras. Agora, eu posso fazer um RDC para qualquer coisa. Entendeu? Então, o RDC está liberado agora. O fato está liberado, não quer dizer que vocês possam usar. Pelo amor de Deus, não usem isso, tá? Isso aqui é uma fria do mundo, maior fria do mundo. Deixar na mão das empresas, ela fazer o projeto para ela executar, ela vai passar rasteira em vocês. Não vai, André? Você não vai deixar, André? Tá? Deixar na mão da empresa fazer projeto, amigo, vai passar rasteira na gente. É trabalhoso, mas é uma boa solução. Parabéns, tá? É trabalhoso, mas... Né? Vamos lá. O prazo vai ser 35 dias úteis quando eu tiver uma contratação semi-integrada. Qual a diferença da integrada para semi-integrada? Na integrada, a empresa faz o projeto inteiro e a execução. Na semi-integrada, eu entrego para a empresa o projeto básico. Ela não vai fazer todo o projeto. Uma parte eu estou entregando para ela, que é o projeto básico. Tá? Nos demais casos, tá? O prazo vai ser de 15 dias úteis para a licitação em que se adota o critério de julgamento de maior lance. Maior lance é qual modalidade de licitação? Quem dá o maior lance? Leilão. Então, se eu faço um leilão, prazo de 15 dias úteis, tá? E o prazo vai ser de 35 dias úteis para a licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico. Nesse caso, concurso, tá? Então, digamos que o tribunal vai fazer ano que vem um concurso de redação para os alunos da rede municipal aqui, sobre os 90 anos da Justiça Eleitoral, tá? E aí vai ganhar um celular quem fizer a melhor redação, tá? Isso é concurso, tá? Prazo de publicação, 7 semanas. Beleza? Duas observações aqui, uma importante e outra nem tanto, tá? Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos e atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Digamos que o tribunal decide implantar um uniforme. Vocês são a favor? Quem é a favor aqui? Levanta a mão do uniforme. Quem é contra? E quem não acha nada? Quem não... O tribunal, é o tribunal, não é? É o tribunal que decidiu, entendeu? Tudo na vida, gente, tem vantagem e desvantagem. Qual a vantagem de ter uniforme no tribunal? Né? Eu economizo meu dinheiro na minha roupa, entendeu? Eu vou vir com uniforme. E outra coisa... É verdade. Não tinha pensado sobre esse aspecto, mas é verdade, entendeu? O tribunal já usa uniforme. Tem um setor do tribunal que usa uniforme. Qual o setor que é? Não estou falando terceirizado, não. Estou falando de gente que atua no tribunal, que usa uniforme. O pleno põe uniforme. Por que eles põem uniforme? Por que eles põem a toga? Você sabe? Qual que é o motivo pelo qual eles põem a toga? Por quê? Para igualar todos os juízes. Porque senão o juiz viria com um terno mais bonito, outro com terno mais feio, entendeu? Todo mundo é igual, tá? Não tem juiz mais bonito, nem juiz mais feio. É todo mundo igual. A lógica da toga é essa, tá? Para nós, também tem vantagem do uniforme, entendeu? E eu economizo meu dinheiro. Eu compro uma roupa cara para ficar usando aqui no terré. Porra, deixa eu usar minha roupa cara para me sair, entendeu? Eu gasto minha roupa aqui, aí no dia que eu vou sair, a roupa tá velha já, porque eu já usei no terré o tempo todo, entendeu? Eu gastei meu sapato, Se a gente pudesse vir de uniforme, seria melhor, né? Beleza. O terré define. Oi. Pode falar.
Você é polícia agora? Esse povo agora é polícia. O CNJ falou que vocês têm que usar uniforme? Deu até prazo. Se adequarem a isso? Então, beleza. Então, vamos comprar uniforme para os agentes de... Como que é o nome agora de vocês? Polícia agora. Criou polícia por resolução e não por lei. Mas vamos lá. Então, nós temos a obrigação de comprar um uniforme para eles, ok? Aí, digamos que o uniforme que foi definido aqui é um azul marinho. Um azul, desculpa. Falou assim, azul. Vai ser uma camisa azul, ok? Aí eu vou pro meu pregão dizendo que a camisa é azul, tá? Aí alguém pede esclarecimento. Peraí, pregoeiro, eu tô com uma dúvida. Qual que é o seu nome mesmo? Esqueci. Aldo. Aldo, eu tô com uma dúvida, Aldo. Qual azul que é? Olha só, como mulher, o negócio... Mulher é um bicho doido, né? Quer ver? Não, pregão. Pregão. Ah, por dispensa em razão do valor. Ok, mas em regra é pregão. Melissa, você que é uma mulher, uma pessoa que entende bastante de cores, quais azuis que você conhece? Fala aí. Azul Tiffany. Você já ouviu falar de azul Tiffany? Aí, a Melissa conhece. Azul Royal, o que mais? Azul o quê? Bic. Azul. Ah, da caneta Bic. O que mais que tem de azul? Azul bebê também, né? O que mais tem de azul? Azul celeste, azul anil, azul... Mulher é um bicho doido, né, cara? Como conhece azul, que eu nem... Azul bic, eu não sabia que tinha azul bic, entendeu? Mas vamos lá. Digamos que alguém peça o azul e aí ela fala assim, não, é azul bandeira. É azul lá da bandeira do Brasil, mesmo código RGB da bandeira do Brasil, tá? Essa informação interfere ou não interfere na proposta? Interfere ou não? Dependendo da cor de azul, o preço pode ser mais caro ou pode ser mais barato do uniforme. Já que isso interfere, quando eu respondo um mero esclarecimento, a pessoa não impugnou o edital, ela só pediu esclarecimento. Mas quando eu respondo esclarecimento, como essa resposta interfere na proposta, então eu sou obrigado a republicar o edital, tá? Então eu vou disponibilizar novamente para começar a correr o prazo do zero, tá? Se aquela informação que eu tive não intervir na proposta, aí eu não preciso republicar. Por exemplo, vou construir um anexo do TRE, tá? E eu peço, então, como responsável técnico, um engenheiro civil e um engenheiro eletricista, 2, tá? Aí, alguém impugna o edital e fala assim, não, responsável é só um. Cachorro que tem 2 donos passa fome. Só tem que ter um responsável, que é o engenheiro civil, tá? A obra vai ter um engenheiro eletricista, mas ele não vai ser o responsável técnico, ele vai ser só um engenheiro eletricista que está subordinado ao engenheiro civil. Aí você fala assim, o cara tem razão, tá? Ou seja, eu vou corrigir o meu edital, vou fazer uma errata, vou fazer um complemento do edital dizendo que não é para entregar 2 responsáveis técnicos, é apenas um responsável técnico. Isso interfere na proposta ou não interfere? Não interfere, porque eu estou tirando obrigações. Eu pedia 2, agora estou pedindo menos, não vai atrapalhar ninguém, vai ajudar, inclusive, né? Então, eu não preciso reabrir o prazo. Entendeu os 2 exemplos? No exemplo do azul, que não era uma impugnação, era um mero esclarecimento, eu tive que reabrir o prazo. E quando o cara impugna e eu concordo com ele, eu não preciso reabrir o prazo, né? Entendeu o exemplo que eu dei? Certo, gente? Certo? Tá? Então, quanto mais eu especificar, menos chance eu tenho de ter uma necessidade de republicação. Tá? E a segunda observação, não interessa para a gente, né? A lei fala o seguinte, que se for contratação do SUS, tá? Eu posso reduzir o prazo à metade. Então, eu faço um pregão, ao invés de 8 dias, eu faço um pregão em 4. Tá? Se for licitação do SUS, tá? Mediante decisão fundamentada, só que do Ministério da Saúde. Qual que eu acho que é o erro aí? A minha opinião pessoal só, tá? Muito legal isso, tá? Só que não devia ser só para o Ministério da Saúde. Devia permitir que a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde também tivesse prazo pela metade. É melhor fazer um pregão por um prazo menor do que fazer uma contrato emergencial, por exemplo, tá? Vamos terminar. Era para terminar 3 horas, mas eu vou um pouquinho mais, só para terminar isso aqui, tá? Procedimentos auxiliares, né? Na nova lei,
eu tenho 5 procedimentos auxiliares: credenciamento, pré-qualificação, PMI, registro de preços e registro cadastral, tá? Nós vamos ver agora cada um desses procedimentos auxiliares. Isso não são modalidades de licitação, são procedimentos auxiliares à licitação, tá? Vamos ver cada um deles. Credenciamento, tá? Se você olhar a lei 866, você não vai achar a palavra credenciamento em lugar nenhum, né? Pode procurar do início ao final, você não vai achar a palavra credenciamento. Entretanto, a gente já faz aqui no tribunal credenciamento, não faz? Se não está na lei, a gente vai baseado em quê? A gente faz porque os doutrinadores entendiam que credenciamento é uma forma de inexigibilidade de licitação, e aí escrevem sobre isso, o TCU aceita isso, e por isso nós aplicamos. Mas qual é a base legal? Nenhuma. Não está escrito na lei. O que agora tem é que a lei diz que vai existir credenciamento de várias formas, tá? Então, o que eu tenho que entender só é que quando eu fizer o credenciamento, eu vou contratar todo mundo que aparecer aqui. Então, qual que é o objetivo de uma licitação? É selecionar a proposta mais vantajosa. Quem ganha a licitação ganha o direito de assinar o contrato. Mas se todo mundo que vier será contratado, então não precisa fazer licitação. Concorda comigo? Então, digamos que o tribunal vai fazer um credenciamento de assistente social, tá? Para fazer laudos periciais sociais, tá? Para verificar, por exemplo, se um servidor está declarando que o pai dele é dependente dele, entendeu? Então ele vai lá na casa para ver se o pai mora com ele, se realmente o pai, ele sustenta o pai ou não, faz um laudo. E aí o serviço médico pede para credenciar assistente social, beleza? Quando eu faço isso, eu tenho que definir, já que eu vou contratar 10 pessoas, se aparecer 10 aqui, os 10 serão contratados, eu tenho que definir um critério para distribuir o serviço entre eles, tá? De forma igualitária, para ter um princípio da isonomia. Então, eu tenho que escolher um desses 3 critérios. Nesse exemplo, eu poderia fazer com seleção a critério com paralelo e não excludente. Então, olha só. Quando eu tiver o primeiro laudo, eu vou sortear entre os credenciados. Tem 10 credenciados, vou sortear entre os 10, tá? O que for sorteado vai fazer o primeiro laudo. Quando vier o segundo laudo, eu faço um outro sorteio. Só que agora eu vou tirar fora aquele que já foi sorteado, né? Vou sortear só entre 9. Aí o terceiro sorteio entre 8. E vou baixando isso. Quando todo mundo já tiver feito, aí volta todo mundo para o pacote para sortear os 10 de novo, tá? Quando eu faço dessa forma, eu estou fazendo por paralela e não excludente. Entendido? Eu tenho que credenciar agora, eu tenho que dizer qual vai ser o critério de seleção da empresa, tá? Eu posso fazer também com seleção a critério de terceiros. Vamos dar um exemplo? A Prefeitura de Manaus aqui resolve credenciar... como é o nome disso? Laboratório para fazer exame, tá? E aí o médico lá do posto de saúde pede um exame de sangue, tá? Se ele credencia 5 laboratórios, eu deixo o usuário escolher em qual laboratório ele quer ir. O preço que nós vamos pagar é o preço da tabela SUS, tá? Mas o usuário do serviço é que escolhe se quer no laboratório A, no B, no C, no D e no E. Tanto faz enquanto qual ele for, o preço que nós vamos pagar é o mesmo, né? Mas aí vai ter um interesse em cada laboratório, um brigar com o outro para ter uma qualidade melhor. Quanto melhor for a qualidade do laboratório, melhor seria para o tribunal. Entendido, gente? Tá? Mas o preço que eu vou pagar é o mesmo. Tá? Digamos que nós vamos fazer uma autogestão no nosso plano de saúde. Tá? Nós vamos mudar o modelo e vamos ter uma autogestão. Na autogestão eu vou credenciar laboratórios, hospitais e tudo mais. Né? Vou pagar sempre o mesmo preço. Só que eu deixo o meu usuário escolher em qual laboratório ele quer ir. Tá? Tá? Então, aí nesse caso, eu estou fazendo com seleção a critério de terceiros. Entendeu? A partir de agora, o credenciamento tem previsão na lei. Trouxe para a gente muito mais segurança jurídica, mas não muda nada. Tá? Só nos obriga agora a informar previamente qual é o critério de seleção das empresas que vão ser credenciadas. Tá? Registro de preços. Quem não sabe registro de preço não vai aprender agora não, tá? Mas eu só vou mostrar o que mudou, tá? O que mudou foi isso aqui, ó. Na lei anterior, eu tinha que fazer um pregão e a partir do pregão registrar preço.
Ou então fazer uma concorrência, a partir da concorrência registrar preço. Eu não podia fazer uma dispensa, eu não podia fazer uma tomada de preço, não podia fazer um convite para registrar preço. Ou eu licitava por pregão, ou eu licitava por concorrência. Na nova lei, igual. Tá? A diferença é que a nova lei permite que eu faça um processo de dispensa e, a partir da dispensa, eu gero uma ata de registro de preços. Eu posso fazer uma inegibilidade e, a partir da inegibilidade, gerar uma ata. Então, vou dar um exemplo. Cartório. O cartório tem lá garrafão de água, tá? Aí, quantos garrafões vai usar para o ano? Vai usar, sei lá, 20 garrafões. Quanto custa um garrafão? R$10. Então, dá R$200. Eu faço uma dispensa, só que não vai entregar os 20. Eu registro uma ata de 20 garrafões. E aí eu vou pedindo para entregar na medida que for precisando. Entendeu? Então, eu faço um único processo de dispensa para o ano inteiro, mas a entrega vai ser fracionada. Tá, mas eu dou um exemplo aqui, vamos pegar um outro exemplo então. O que vocês têm no cartório lá? O que vocês compram para cartório? Então, eu faço uma dispensa para evitar fazer por cartão corporativo, para usar suprimento de fundos. Tá? Para evitar o suprimento de fundos, eu faço um processo de dispensa. Tá? E a partir da dispensa, eu faço uma ata. Né? Porque se o cara entregar, digamos que vai usar 50 garrafão, for entregar os 50 garrafões de uma vez só, não tem nem onde guardar no cartório. Entendeu? Então, eu faço uma ata de 50 garrafões e entrega fracionadamente. O problema do ticket é o seguinte, você paga antecipadamente, né? Você compra 50 tickets, se a empresa quebrar, você ficou com 50 tickets na mão que não vale nada, tá? Já no caso da ata, não. Eu preciso de 5 garrafão, empenho 5, entrega 5, entendeu? Aí eu preciso de mais 5, empenha 5, entrega 5, entendeu? Então eu tenho mais segurança para a administração, tá? Entendido a diferença então, gente? A diferença do registro de preço é só essa aqui, tá? O resto é exatamente igual era na lei anterior, tá? Pré-qualificação. A pré-qualificação... Oi? É para o ano todo. É para o ano todo. A diferença é o seguinte. A dispensa é para o ano todo, sim, para o exercício financeiro que é a dispensa, tá? Aí eu não vou fazer uma ata de preço que vai durar 12 meses. Vou fazer uma ata que vai durar até o final do ano só. Você entendeu o que eu falei? É. Se eu assinei ela em março, ela vai até dezembro. Porque a dispensa foi até dezembro. Entendeu? Entendido, gente? Pré-qualificação. Em regra... Vamos lá. Se eu licito uma ata por pregão, eu posso fazer ela por 12 meses, não posso? Tá? Desculpa, outra mudança que tem, esqueci de falar. Desculpa, gente, pulei aqui. Tá? Uma outra mudança que tem também é o seguinte. Não está grifado aqui, por isso que eu não prestei atenção. Onde que está escrito aqui? Não, não é isso não. Onde que ela fala que 2 anos? Tem a palavra 2 anos em que lugar? Não coloquei? Pelo amor de Deus, esqueci. Então vamos lá. Outra mudança que tem no registro de preço é que o registro de preço agora pode ter validade de 2 anos. Tá? Então, se ele vai valer mais de 1 ano, depois de 12 meses eu tenho que ter um critério de reajuste, não é? Antes, era proibido de reajustar a ata, não era? Eu só podia baixar o preço da ata, não podia subir o preço da ata, concorda? Agora, como a ata pode valer por 2 anos, eu sou obrigado a dar o reajuste depois de 12 meses. Então, agora vai permitir tanto eu subir o preço da ata, quanto eu baixar o preço da ata, e aí eu vou ter menos problema com a flutuação de preço de mercado. Entendido? Voltando aqui ao assunto aqui, tá? Se eu licito por pregão, e eu faço uma licitação hoje, eu posso fazer hoje para durar 12 meses, ou para durar até 24 pela nova lei, certo? Mas se eu faço uma dispensa de licitação hoje, em dezembro, eu tenho que fazer uma dispensa do que eu vou gastar no ano inteiro. Mas então, como o ano está acabando, é para gastar até 31 de dezembro, certo? Se eu comprei água até 31 de dezembro, então minha ata vai ser só até 31 de dezembro. Entendeu? Se a ata for a partir de uma dispensa em razão do valor, ela tem que encerrar dia 31 de dezembro. Se for ata.
Se for uma licitação por pregão, aí pode durar 12 meses, pode durar 24 meses. Mas se for uma dispensa em razão do valor, que leve em consideração o exercício financeiro, a minha ata tem que terminar em 31 de dezembro. Entendido isso? Entendido, jurídico? Tá? Beleza? Pré-qualificação. Pré-qualificação é o seguinte. Agora, as concorrências são feitas igual ao pregão. Primeiro eu vejo o preço e depois eu vejo qualificação. Tá? Imaginemos que o tribunal vai receber uma emenda parlamentar que vai pingar na conta só em dezembro. Tá? Então, se ela vai pingar em dezembro, se quando o dinheiro chegar e eu for publicar o edital, não dá tempo. Tá? Então, o que eu faço? Eu faço uma pré-qualificação antes, chamo as empresas, vejo documentação, aquelas que estiverem pré-qualificadas vão estar habilitadas. Quando o dinheiro pingar na conta, eu publico o edital complementar só para elas apresentarem a proposta de preços, porque a qualificação eu já fiz lá atrás. Tá? Não compensa fazer isso. Por que não compensa? Digamos que 2 empresas vieram na pré-qualificação e conseguiram passar. Ela já sabe que só as 2 podem apresentar a proposta. O que elas vão fazer? Vem cá, vamos almoçar juntos aqui, vamos conversar. Tá? Quando vier a proposta de preço, você nem aparece lá no dia. Eu vou sozinho, ponho tabela cheia lá, e eu pego no meu lucro e divido com você, nós 2 ganhamos. Ao invés de a gente ficar brigando no preço aqui e a gente perder, vamos torquir o dinheiro do tribunal e vamos dividir entre a gente o lucro. Tá? Então, a pré-qualificação é dar um tiro no pé da administração. Não façam pré-qualificação. Tá bom? Por isso eu não vou perder tempo com isso aqui, não. Tá? PMI, procedimento de manifestação de interesse. Isso aqui é para coisa grande. Mato Grosso, por exemplo, fez agora um PMI para fazer uma rodovia estadual. Fez uma concessão de uma rodovia estadual. É para coisa grande. Eu não consigo enxergar uma possibilidade do terreno do Amazonas fazer um PMI. Tá? Então, vou passar. Tá? Registro cadastral. Aqui é SICAF, tá? Nós não podemos fazer o registro cadastral do tribunal. Nós temos que usar o registro cadastral do SICAF. Então, nós vamos usar o do SICAF. Então, está resolvido, tá? E encerramos por aqui. Nós nos encontramos amanhã, às 8 horas da manhã. Tá? Dispensa, ok? Amanhã tem dispensa. Se amanhã a gente fizer o que a gente fez hoje, a gente foi até um pouquinho mais tarde, a gente consegue terminar amanhã. Por quê? Porque eu estou com medo na sexta-feira de não aparecer ninguém aqui. Porque o jogo é às 11 horas e parece que o tribunal libera 2 horas antes, né? Às 10, tá? Então, assim, se for o caso, a gente dá aula até às 10, tá? Mas talvez amanhã, se permitir até de 8 às 10, pode ser que amanhã eu termine meio-dia e meio no máximo, e a gente para aqui para deixar para as 10. Se eu ver que a gente está muito atrasado, eu vou à tarde amanhã e também na sexta-feira, tá bom? Mas a princípio amanhã a gente vai tentar ir até meio-dia e meio só e parar, tá bom? Pode ser?